Olá, graça e paz. Vamos meditar hoje na história de Esther, a rainha Esther. Vamos ver 5 pontos que a rainha Esther nos ensina com as suas atitudes. Né? Vamos pegar essa história para servir de exemplo para a gente em muita situação. Porque a Bíblia, apesar de ter sido escrita há muitos anos, muito tempo, ela continua atual. Ela serve para nós como um manual de vida do cristão, né? Então vamos ver 5 pontos que Esther nos ensina como devemos ser uma mulher sábia. Esther, que se chamava Radassa. Esther é o nome que foi dado para ela quando ela vivia, né, naquele cenário que era aquele cenário pós-cativeiro. Então Esther vivia ali, né, a história de Esther está inserida no contexto, né, pós-exílio babilônico das pessoas do Judá. Então, assim, ele vivia com o seu primo Mardoqueu e o nome dela era Radassa, que é o nome da origem judaica. Porém, depois o nome dela passou, ela recebeu outro nome que foi chamado de Esther. Depois que ela ficou órfã, né? Ela tinha perdido seu pai e sua mãe. Ela foi criada com esse parente e ela foi levada para uma província chamada de Suzã. Ela vivia na província de Suzã. Então esse seu primo Mordecai, ele trabalhava no palácio do rei Assuero e da rainha Vasti. Esse rei, ele comandava ele governava ali na província de Suzã e toda a Pérsia. Era um rei muito poderoso. Certa vez, esse rei, o rei Assuero, ele resolveu dar um banquete, né, para os seus amigos, seus mais chegados, e para toda a corte, a grande elite. Né? Ele convidou todos os príncipes, todas as grandes pessoas que faziam parte daquela grande elite ali. Então ele convidou para dar um banquete. Esse banquete durou mais ou menos 6 meses. Foi muito longo. E aí ele, né, com muita bebida, onde poderia acontecer de tudo ali, né? Tudo era permitido. Então, depois desse período, ele ainda teve mais um outro banquete que foi para as pessoas mais, digamos assim, não tão nobre. Foi para o povão mesmo, né? Em todas as classes sociais. Então, ele convidou para que participasse desse outro banquete. Então, eles beberam muito, comiam muito. E a Bíblia fala que ele falava assim que não era para faltar nada, que todos fizesse conforme a sua vontade, deveria ser servido, né? Tanto com bebida, com comida, como outras orgias, outras coisas mais. Enfim, chegou um dia em que ele já, né, cheio de tanta bebida, né, aquele momento em que ele chama a rainha, ele pede para que alguém vai chamar a rainha para que ele possa exibir a rainha como um troféu, na verdade. Alguns comentários antigos até falam que ele gostaria que a rainha se apresentasse apenas com uma coroa, toda despida, entende? Então, assim, seria uma coisa para que ele mostrasse para os outros a grande beleza que era a rainha dele. Ele queria exibir ela mais ou menos como um troféu mesmo, né? Para que todos vissem como ela é bela, a esposa dele. Mas a rainha, ela se negou a se despir e estar em frente às pessoas. Para ela seria uma humilhação muito grande. Imagina se hoje isso já choca na sociedade, né? Para algumas pessoas, é claro. Imagina naquela época, né? Aparecer desse jeito, né? Se exibindo, né? Na frente de vários convidados, todos embriagados, todos ali, né? Já há muito tempo
já naquela festa. Então ela se negou, então o rei Assuero ele ficou muito desapontado, ele se sentiu enfurecido. E aí o que ele faz? Né? Ele fala que ele pede conselho para os conselheiros dele, né? Para aqueles mais chegados. E aí então aqueles conselheiros aconselham ele para expulsar. E no meio desses existia alguém ali que era de muita confiança dele, que era Amã. Então Amã aconselha ao rei, né, fala que se as outras mulheres iam seguir o exemplo, se seguissem isso, os homens não teriam mais autoridade em suas casas, os príncipes seriam todos envergonhados. Então ele ouve aquele conselho e acha bom, então ele expulsa a rainha. Só que passou um tempo, ele começa a se sentir muito só, sentindo a falta da rainha. E aí esses conselheiros então falam para ele que é para ele promover, digamos, um decreto real, onde teria que ir todas as províncias, de todos os lugares e pegar as mais belas, as mais bonitas, todas as moças virgens e trouxesse para o rei. E aquele que ele mais gostasse, que ele se encantasse, então ela ocuparia o lugar da rainha Vasti. E aí ele acha maravilhoso isso, né? Então ele manda o decreto e aí começa a pegar todas as mulheres de toda a região e trazer para ele as mais belas, para ver a qual que ele vai se encantar mais, né? É uma seleção como se fosse um concurso de beleza. E aí começa já a fazer a seleção das meninas, das jovens virgens para ele. Então, diante daquela convocação, Radassa também é convidada, né? Ela é solicitada, ela tem que ir, ela é chamada e tem que ir realmente, não tem escolha, ela tem que se apresentar ao rei como essas meninas que são as mais belas e as meninas virgens para ficar naquele período que duraria mais ou menos um ano, preparação, até chegar o dia de ter o encontro com o rei. Então Mardoqueu, com medo de que ela fosse descoberta como judia, então ele muda o nome dela e pede para que ela fale que o seu nome é Esther. Esther é o nome, né, conhecido. Esther é o nome ali da Pérsia, né? Então ela já não mais se chama de Radassa e aí já passa a ser chamada de Esther. Esther é apresentada ao rei e ele se encanta com a beleza dela, porque era uma mulher graciosa, ela era muito bela, muito inteligente e ele fica apaixonado por Esther. E aí ela é escolhida como rainha. Entre todos os conselheiros estava Amã. Entre os conselheiros do rei estava Amã. Amã era um homem muito mau. O Amã vinha da origem de homens que desejava acabar com os israelitas. Eles não gostavam do povo judeu. Então, como Amã era um homem muito respeitado ali, o rei ouvia os conselhos de Amã. O rei ouvia, então o que Amã faz? Amã exige a reverência de todos. E Mordecai, ele não reverencia Amã. Por quê? Porque Mordecai é judeu e judeu não se curva diante de outro homem. Mordecai só vai se ajoelhar diante de Deus vivo. Ele não vai fazer essas coisas de ficar se curvando diante de deuses de outros homens. Ele só vai fazer isso perante o Deus verdadeiro. Então, Mordecai, ele, como judeu que ele é fiel a Deus. E Amã, ele fica enfurecido com isso. Amã, ele não aceita que Mordecai tenha essa atitude, então o que ele faz? Ele vai perante o rei e pede para que o rei dê uma carta, né, um documento, um decreto para destruir os judeus, dizendo que essa raça é uma raça muito perigosa, que não é uma raça obediente, que vai criar futuramente uma rebelião. E o rei, como conhece Amã e respeita, ele dá essa autoridade para que ele faça esse decreto e ele assinar tudo. Então, o que acontece? Amã, não só contente com isso, ele já prepara uma forca
para Mordecai. Porque ele quer matar, mas ele quer também assim, né? Quer mostrar para as pessoas o poder dele. E ele pega esse documento e o difícil desse documento é que quando ele pede assim, ele pede para dizimar os judeus. Então seria morto crianças, mulheres, idosos, não era para ficar ninguém. Ele queria realmente acabar com todo o povo judeu. Mordecai, quando recebe a notícia, ele se veste como um pano de sacos, como era costume dos judeus quando tinha uma grande maldição sobre si. Então eles se vestiam em pano de sacos para implorar o socorro do Senhor. Então ele pede que avise a Esther. Esther, quando receber a notícia, ele pede para que ele volte a vestir roupas normais, né? Mas ele se nega a isso. Ele continua vestido e coberto com aquele pano de saco. Ele pede socorro a ela, mas ela estava com medo de se apresentar perante o rei, porque naquela época, para se apresentar, mesmo que o rei fosse o seu marido, ela só poderia se apresentar se fosse convocada. Caso contrário, ela correria risco de vida, né? Ela poderia ser morta. Ela só poderia permanecer viva se o rei levantasse o cédulo de ouro. Caso contrário, ela seria exterminada, ela teria que ter a sua vida ceifada. Então Esther tem muito medo com tudo isso. Mas mesmo com medo, porque Esther já não havia sido convocada há 30 dias. Mas mesmo assim ela vai até o rei e pede que ele poupe o seu povo. Só que o rei nem sabe do que se trata, porque ele nem sabia qual era a origem de Esther. Então Esther convida o rei para um banquete. E aí ele vai, mas ela não conta nada. Então ela convida mais outra vez. E aí depois ela fala que Amã é o que quer ceifar com os judeus. Ele quer acabar com a vida dos judeus. Então o rei Assuero fica muito revoltado com tudo aquilo. E não só aquela forca que Amã mandou construir para Mordecai, mas ele é enforcado naquela forca, naquela que ele construiu para destruir a vida dos judeus. Então ele acaba sendo morto na sua própria armadilha. Então assim, vamos ver agora aqui os 5 pontos, as 5 atitudes que devemos ter como Esther na nossa vida. Primeiro fato, vamos lá. Esther, ela não ficou presa à sua condição de órfã, ela não ficou presa à sua condição de judia, ela não se deteve à sua condição, ela não ficou olhando quão coitadinha era ela por ser um povo perseguido. Esther, ela foi além. Nós temos que parar muitas vezes de ter dó de nós mesmos e parar de ver a nossa situação atual, mas temos que olhar além para ver por que nós fomos criados, qual é o propósito de Deus na nossa vida. É isso que nós temos que nos perguntar, é isso que nós temos que nos questionar e colocar no lugar de Esther, para que podemos ter uma mudança de vida. Segundo fato é que Esther confiou. Ela confiou naquilo que o seu tio pede para ela. Esther confiou em Deus. Esther obedeceu o seu primo, que ela obedecia como se fosse realmente o seu pai. A palavra de Deus deixa clara para a gente que Esther era obediente a Mordecai. Ela seguia o seu conselho. Mesmo com medo ali de ser descoberta, mesmo com medo de ser morta, naquele encontro que ela teve que ter com o rei, sem ser convidada, sem ser convocada, ela foi. Então, o segredo para ter uma vida feliz é confiar, é obedecer a palavra de Deus. Ela confiava a um ponto de dar passos na vida
por confiar em Deus. Que ela possa nos mostrar com a sua história que nós também devemos fazer isso. Devemos pedir a orientação de Deus, mas seguir em frente sem medo, sem temor, porque Deus quer o melhor para nós. Deus sempre tem o melhor para nós. E o terceiro passo é, Esther, ela teve que se desprender do passado para viver as promessas do Senhor. Nós temos que entender que muitas vezes temos que desvincular o passado, temos que desprender desse passado para saber que mesmo coisas ruins que passamos é algo que Deus vem planejando para um bem maior. Quantas vezes passamos por um momento tão difícil e temos tantas feridas que precisam ser tratadas, precisam ser curadas, para que possamos ter um recomeço em uma vida com esperança, para viver as promessas que Deus tem na nossa vida. E o quarto passo é, Esther teve coragem para enfrentar o inimigo. Ela não paralisou diante de todo aquele perigo que existia na sua frente. Ela seguiu em frente mesmo sabendo que ela poderia morrer. E a palavra diz que ela fala, se perecerei, então perecerei. Então ela fala com certeza, se tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou ter que fazer o que eu tenho que fazer. E às vezes na nossa vida nós somos convidados a isso. Nós temos que ter essa atitude de tudo ou nada. É essa atitude que temos e que seguimos em frente, que fazemos que a nossa vida tenha uma outra direção, um outro rumo. Esther, ela não se limitou ali, ela foi de encontro com o inimigo e ela venceu, ela teve coragem de enfrentar de frente. Quantas vezes, diante de uma situação de perigo, de uma situação de risco, que ficamos paralisados sem saber como agir. E aí é que está a atitude de você enfrentar o perigo e você dar 2 passos, 3 para trás, quando você teria que dar 4, 5 para frente. Mas o medo, ele deixa a gente paralisa as pessoas. Então, assim, que nós venhamos ter coragem, como Esther, para não ficar diante de uma situação, não ter esse choque que o medo nos nos deixa sem reação. E o quinto e último passo é, Esther, na sua aflição, na sua angústia, de saber que ela e todo o seu povo poderia ser aniquilado, acabado, Esther buscou força, decidimento e coragem no Senhor. Esther, ela busca Deus com todo o seu coração. A palavra de Deus fala que o Mardoqueu, ela fala para ela, não pense, você, Esther, que se você se acovardar agora, sua vida será poupada. Porque se você não for conversar com o rei, Deus levantará outra pessoa. Porque Deus é assim. Deus, ele te dá uma oportunidade de você fazer algo. Mas se você tiver medo, meu irmão e minha irmã, você pode ter certeza que Deus levanta outra pessoa. Então, Mardoqueu, ele fala isso para Esther. E ela vai com tudo. E ela tem essa atitude de confiar, de enfrentar o inimigo, de confiar em Deus. E ela tem esse encontro com Deus para que ela seja fortalecida e vença essa batalha. É isso que nós temos que fazer na nossa vida. E no capítulo 4 fala que naquele dia a rainha Esther, tomou-se de medo, mas ela buscou refúgio no Senhor. Diz que ela orou e jejuou durante 3 dias. Ela e todas aquelas pessoas que estavam em volta dela no palácio. E ela pediu para que eu falasse isso também para todos os judeus, que jejuasse, não pudesse nem comer nem beber nada durante 3 dias e que ficasse em oração. Nós temos esse exemplo na Bíblia. O que estamos fazendo da nossa vida? O que você faz quando você enfrenta uma grande batalha na sua vida? O que você tem feito quando as coisas maus te alcançam? O que você tem feito? Pense muito nisso. Deus te chamou para que você tenha essa atitude
de Esther, para que você, quando veja o seu casamento sendo destruído, a sua família, os seus filhos sendo destruídos, quando o medo te alcançar, você tem Deus, você tem o Senhor Jesus para se colocar ali diante dele. Você pode pedir direção para o Espírito Santo e ele te socorrerá em seguida, em momento, assim como fez com Esther. A nossa vida, ela não é menos ou mais importante que Esther. A Bíblia está aí para nos mostrar como devemos seguir, qual o caminho que devemos tomar. A Bíblia é manual do cristão. É como a gente deve seguir, sabe? Quando a gente compra um aparelho novo de uma loja, vem aquele manual de instrução. A Bíblia é esse manual para nós. Nós temos tudo aqui. É só procurar, é só ter coragem. E só Deus pode nos dar essa coragem. É só o Senhor que pode nos orientar nessa hora. Então eu convido você para que toda vez que venha dias ruins, não se desespere. Porque a palavra de Deus ela é clara. Não há mal que dure para sempre. E você pode tomar atitude como teve Esther e mudar a sua vida. Espero que você tenha essa coragem de Esther e que você possa cada vez mais se aproximar de Deus e saber que nele você é um vencedor, para que tudo aquele sonho que Deus fez para a sua vida, ela aconteça. Amém?